Pimentel, não morreu. Não morreu, mas parece que ele deu duas respostas diferentes dentro de um assunto, né? Porque ele começa dizendo que nunca procurou o Gabigol, nunca conversou com o Gabigol e nunca prometeu o Gabigol. Mas no meio ele diz que chegou a ficar acertado. E aí no final ele fala que desistiu porque não dava para ele. Ou seja, então teve conversa sim, e se ele fala que não teve conversa, ele está faltando com a verdade. Porque muitas vezes ele deu entrevista falando do interesse do Corinthians em contar com o Gabigol, falando que tinha conversado já com representantes do Gabigol e de que as negociações andavam bem. Então a gente sabe que teve negociação sim, que o Gabriel foi procurado, ficou sabendo da proposta, chegou a dar declaração pública elogiando a torcida do Corinthians. Eu já dei minha opinião sobre o tema. O Gabigol, com o Tite e com o Pedro jogando como está, dificilmente vai voltar a ser titular do Flamengo. Claro que se o Gabigol entrar em forma, voltar a fazer gols, voltar a apresentar um bom futebol, ele vai voltar a ser titular. Mas hoje está distante essa realidade do Gabigol voltar ao time titular do Flamengo. A negociação para a renovação de contrato dele com o Flamengo está emperrada. E a gente sabe que não vai acontecer nos moldes que os agentes dele pensam que seja o ideal. O presidente Rodolfo Landim já deu esse tipo de declaração algumas vezes, inclusive durante a pré-temporada nos Estados Unidos, quando ele disse que era para o Gabigol pensar melhor, refletir e renovar com o Flamengo, porque seria o melhor a fazer. Então o Gabigol ele já começou a acenar para o Corinthians, com possibilidades, quando ele elogia a torcida do Corinthians, diz que seria interessante e tudo mais. Mas ele é malandro, malandro no bom sentido, ele vai esperar até o último minuto para renovar com o Flamengo, porque é onde ele quer ficar. E honestamente, a gente sabe que o Gabigol não tem proposta de nenhum outro lugar. Aliás, nem quando viveu o seu auge no Flamengo, ele recebeu proposta de outros locais. Primeiro que no Brasil era inviável pagar o salário dele, como é inviável tirar o Gabigol do Flamengo hoje, pela multa rescisória. E segundo, porque na Europa ele não tem espaço. O mundo árabe, o nível subiu. Então o Gabigol não teve propostas. A única proposta que ele tem, a única saída que ele tem, que se parece razoável hoje, se ele não ficar no Flamengo, é o Corinthians. Então ele também vai saber jogar com essa possibilidade de acertar no Corinthians. Mas o presidente Augusto Melo precisa ensaiar melhor o discurso dele para não ficar falando uma coisa aqui, outra coisa ali. Começa dando uma resposta dizendo que nunca procurou o Gabigol, no meio diz que já estava acertado com o Gabigol e no final diz que teve que desistir em função dos altos valores. Aí, ô Pimentel, eu não sou nem um pouco fã do Andrés Sanches. Acho, inclusive, uma pessoa que, claro, fez muito bem ao Corinthians, mas colocou muitas das vezes o seu interesse pessoal à frente. E é um cara que não é um grande exemplo de gestão, tendo em vista que ele contratou um atleta à época, filho do André Negão, seu parceiro de política no Corinthians, ele contratou um jogador de 27 anos para jogar no time sub-23. Ele mesmo depois admitiu, olha, eu deveria ter sofrido impeachment ali, porque eu errei. Então era um jogador que ganhava 40 mil reais por mês e nunca foi sequer relacionado com o jogo profissional do Corinthians. Claro que tinha alguma coisa ali. Eu não sou fã dele, mas eu começo a concordar com o Andrés Sanches quando ele, na campanha, chamava o Augusto Melo de alucinado, Pinóquio, mentiroso, maluco, porque não pode o cara tá negociando com o jogador, fala que tá negociando, 2 meses depois ele volta atrás, começa uma resposta onde diz que não existiu nada, no meio da resposta ele diz que negociou e no final fala que desistiu. O Augusto Melo tem um bom assessor de imprensa, a gente conhece, é um bom profissional, com lastro do jornalismo, mas talvez esteja faltando ouvir um pouco mais esse assessor de imprensa dele e saber também com quem ele está se relacionando. Os seus diretores, os seus dirigentes, porque está falando muito, como diz o Tite. Você diz aí, a gente acompanhou a entrevista dele no SBT, ele deu entrevista também para um podcast, onde foi questionado sobre um outro assunto, que a gente fala daqui a pouco, onde ele diz que não falou na campanha, mas ele falou. Então, nós, jornalistas, adoramos entrevistar. Seria ótimo se estivéssemos agora com Augusto Melo aqui no canal. Mas, na minha opinião, também como jornalista, é que está na hora do Augusto Melo parar de falar um pouco, porque está se expondo muito e tem vindo muita coisa à tona que vai jogar contra ele. E jogando contra ele,
automaticamente se volta contra o clube, Pimentel.